Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, propuseram rediscutir a exigência de diploma para o exercício do jornalismo, tema que havia sido derrubado pelo próprio STF em 2009. A discussão surgiu durante uma sessão da primeira turma, em meio a um julgamento sobre direito de resposta. Que conveniente. Flávio Dino argumentou que a ausência de diploma dificulta a definição de quem pode reivindicar garantias jornalísticas, como o sigilo da fonte, e que a proteção constitucional não deve se estender a qualquer pessoa com blog ou rede social, citando riscos para uso por criminosos. Moraes concordou, para variar, destacando a complexidade do problema com o avanço das redes sociais e a necessidade de distinguir a imprensa profissional de divulgadores de acusações. Ambos mencionaram a possibilidade de uma regra de transição para profissionais já atuantes. Vamos ouvir o trecho da fala do Alexandre de Moraes, que, do ponto de vista constitucional, não tem desperdício para ver como a Constituição foi jogada no lixo, na privada. Roda aí. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz: a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não. Infelizmente, já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Então, é um momento de seriedade, principalmente para garantir o que é mais importante na Constituição nesse tema: a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. Se nós deixarmos que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Eu poderia me autoperceber jornalista, se for o caso. Eu tenho 3 graduações, 3 pós-graduações, estou fazendo mestrado, mas eu não posso ser jornalista, pelo amor de Deus. Mas eu vou manifestar a minha opinião sobre esse assunto agora, uma opinião pessoal, que depois abrimos para o debate, sobretudo porque me pareceu, e já deixo a pergunta aberta para vocês, que o ministro Alexandre de Moraes comparou o jornalismo com PCC e Comando Vermelho. Pois é. É grave, hein? Mas vai a minha opinião sobre esse assunto. E a pergunta é: quem poderá ser jornalista? O Brasil parece disposto a ressuscitar uma discussão que o próprio Supremo Tribunal Federal resolveu há 17 anos. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam que o STF volte a discutir a exigência de diploma para o exercício do jornalismo. Moraes chegou a mencionar a possibilidade de um regime de transição para quem já exerce a profissão sem formação específica.
Respeito o argumento, mas discordo profundamente do objetivo. Em 17 de junho de 2009, no julgamento do recurso extraordinário 511.961, o plenário do próprio Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 1 derrubar a exigência de diploma de jornalismo. O relator, na época, ministro Gilmar Mendes, sustentou que jornalismo e liberdade de expressão estão ligados por sua própria natureza. Gilmar Mendes disse isso. Mais do que isso, o entendimento firmado foi de que exigir diploma específico como condição para exercer o jornalismo criava uma restrição incompatível com a liberdade jornalística protegida pela Constituição. O artigo 220, e especificamente é importante, ele determina que nenhuma lei poderá constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, observadas garantias constitucionais. Portanto, a pergunta não é se estudar jornalismo é bom. Claro que é. A formação melhora profissionais. Mas uma coisa é qualificação e outra completamente diferente é o Estado determinar quem está autorizado a informar a sociedade. E se adoptarmos essa lógica, precisamos levá-la até o fim. Porque para administrar o Brasil, o presidente da República deveria obrigatoriamente ser administrador, o economista, o contador, e os governadores e os prefeitos, igual. O ministro da Fazenda teria que obrigatoriamente ser economista. O atual ministro é advogado. Ele não está apto com a mesma linha para ocupar esse cargo. Então, alguém pode comandar a política econômica de um país inteiro sem diploma de economia? Mas um economista não pode fazer uma reportagem sobre economia sem ter um diploma de jornalismo? Ou um contador avaliar se as contas de uma empresa pública estão ruins? Alguma coisa não está fechando. Existe ainda a PEC 206 de 2012, criada justamente para restabelecer constitucionalmente a exigência do diploma. Então, que o Congresso discuta, que deputados votem, que senadores votem. Esse é o caminho democrático para tentar modificar constitucionalmente aquilo que o STF decidiu em 2009. Mas há um aspecto, no mínimo, curioso. Essa discussão reaparece justamente no momento de enorme tensão envolvendo fontes jornalísticas, investigações sobre autoridades públicas e ministros do STF e a liberdade de imprensa. Isso prova que existe uma tentativa deliberada de impedir investigações jornalísticas? Não. Seria irresponsável afirmar isso sem provas. Mas permite que façamos uma pergunta. Qual procedente está sendo criado? Porque amanhã alguém poderá dizer: você não tem diploma, então você não é jornalista. E depois concluir: se você não é jornalista, por que deveria receber as garantias constitucionais associadas ao exercício do jornalismo? E aí entramos em um terreno perigosíssimo. Quem fiscaliza o poder? O economista que descobre uma fraude fiscal? O advogado que investiga decisões judiciais? O cidadão que encontra irregularidades nos gastos públicos? O especialista que cria um canal independente para investigar autoridades? Jornalismo não pode depender da conveniência de quem está sendo fiscalizado. Quem calunia responde por esse crime. Quem difama responde por esse crime. Quem conscientemente divulga uma mentira e causa um dano responde nos termos da lei. Mas liberdade de imprensa não significa imunidade. Mas existe uma diferença gigantesca entre responsabilizar alguém pelo abuso de uma liberdade e exigir autorização estatal ou do judiciário prévia para exercer essa liberdade. E talvez o próprio Supremo tenha dado a melhor resposta em 2009. Nesse registro de 511.961, a Corte entendeu que a liberdade jornalística não comportava esse tipo de controle estatal de acesso à profissão. 17 anos depois, antes de mudar esse entendimento, deveríamos ter uma resposta. O que mudou na Constituição desde 2009 até agora? As redes sociais mudaram, a tecnologia mudou,
O jornalismo mudou. A metodologia de investigação hoje com inteligência artificial, e sei do que estou falando, é uma ferramenta poderosa, mas precisa de um jornalista para divulgar. E os artigos 5º e 220 da Constituição continuam, mesmo que o STF não esteja gostando disso, continuam protegendo as liberdades de expressão, de informação e de imprensa. Por isso, numa democracia, a pergunta jamais deveria ser: desculpa, você tem diploma para fiscalizar o poder? Não, a pergunta correta deveria ser dirigida ao próprio poder. Você está preparado para ser fiscalizado por qualquer cidadão, seja jornalista ou não? Diploma pode ajudar a formar um jornalista melhor, mas jamais deveria ser o Estado que escolha quem pode investigar o Estado. Porque quando o fiscalizado começa a decidir quem está autorizado a fiscalizá-lo, o que está em risco não é a profissão de jornalista, é a própria liberdade e a lei. Agora abro para que vocês possam manifestar. João, começamos contigo. Você vê, Segre, você foi no ponto, exatamente. Eles estão fomentando essa discussão, uma enorme cortina de fumaça para justificar, tentar justificar para a mídia e para os seus megafones na mídia, né, que tem vários, né, megafones ali, meninos de recado, vamos por assim, do Supremo, para justificar os arbítrios que eles cometeram recentemente contra o jornalista do Maranhão. É evidente que é uma enorme cortina de fumaça para tirar o foco. Até porque, se exige diploma para ser presidente do país, se exigisse, o Lula não estaria. Exige-se titulações, mestrado e doutorado para ser juiz do Supremo? Em teoria, numa construção maior, sim. E vários ali não tem, né? O próprio Toffoli é um exemplo disso, né? Então, assim, é uma discussão só para inglês ver, até porque a titulação dessas áreas de comunicação, a gente bem sabe que ela pode se ter, né? Quem quiser faça, mas assim, não há uma obrigatoriedade para você atuar na área. A gente bem sabe disso. Eu mesmo tenho o DRT sem ter feito a faculdade, mas já fiz direção executiva de um grupo de comunicação, apresentação de conteúdos, então o sindicato te concede. Você pede ao sindicato, ó, pelo seu trabalho tá ok. Então eles vão ser contra o que o sindicato concedeu também, vai ter efeito para trás. Então é uma grande cortina de fumaça, né? Eu lembro que até o próprio Olavo de Carvalho, que em teoria é quem fundou a direita intelectualmente no Brasil, e o Bolsonaro politicamente não tinha diploma de nada. E o pessoal vira e mexe falava para ele, você não tem diploma de filósofo, então você não pode falar de filosofia, o que é uma grande bobagem, né? Vide, o que importa é o conhecimento real. E eles estão fugindo, eles não estão atacando a informação, né? Ó, a informação aqui está errada, estão atacando o meio de obter a informação, né? Então claro, eles devem resposta, sim, ao público, e acho que é mais uma cortina de fumaça, mas entendo que eles estão jogando o debate público por esse lado para tirar o foco, né, da censura que eles aplicaram, né, da quebra do sigilo da fonte, do contrato dos 129 milhões. Então o STF acaba tendo esse poder também, porque ali, em verdade, não estamos falando de dois juízes, mas sim de dois políticos, ora com a capa do Batman ali de juiz, fazendo discursos políticos, não estão ali como juízes, são ilegítimos para decidir. Um era do Partido Comunista, depois PSB, foi governador, foi senador, em um mês só ele transitou nos 3 poderes. Sim. O outro também era do Temer, aliado do PSDB, agora julga as pessoas, fala o que todo mundo tem que fazer, quebra sigilo da fonte. Então, assim, há uma ilegitimidade sob o olhar complacente do Senado, ainda mais agora um Senado cujo presidente está envolvido ali, muito feliz com a descoberta de petróleo, Segre. Eu tenho 2 profissões que são regulamentadas e que eu estou no Conselho Regional. Você está no de Economia? Sim. Eu não estou na de Economia. Eu estou na de Administração e de Ciências Contábeis. E por quê? Porque não exerço como economista. Então não precisa, mas são regulamentadas, Luiz Arthur. Isso quer dizer que você precisa estar no conselho regulamentado da mesma maneira que um dentista, um veterinário, um médico, um cirurgião, sei lá. Mas tem algumas profissões que não estão regulamentadas. O jornalismo não está regulamentado. Então, por que vem essa ideia agora? Bom, já sabemos a resposta, mas gostaríamos da tua opinião. Vamos lá. Justamente nesse momento. Acho um tema bem polêmico, viu, Segre? Eu fico à vontade para falar porque eu estou dos dois lados. Eu sou jornalista com diploma, fiz faculdade, graduação, 4 anos. E sou economista com diploma, graduação. Eu sou um economista que faço jornalismo e sou um jornalista que faço economia. Claro. Então, todos os dois lados aqui. Segre, a pergunta número 1 é: jornalista é profissão? Eu não sei. Sim. Acho que esse é o debate inicial. Se a resposta é sim, aí cabe um debate. Por que todo mundo pode ser jornalista?
se é uma profissão. Se é uma profissão que qualquer um pode exercer, então acho que deixa de ser profissão. Passa a ser qualquer coisa, um hobby. É bem polêmico isso. Ok. Acho bem polêmico. Vamos lá. Um advogado pode ser jornalista. Por que um jornalista não pode ser advogado? Então, eu sou jornalista, com diploma, fiz. Por que eu não posso fazer uma petição como advogado, se um advogado pode escrever um texto como jornalista e publicar? Mas uma coisa, eu interpreto, e continuo contigo, interpreto que o que eles estão querendo... Não, mas esquece o Alexandre de Moraes, okay. Eu vou chegar lá. Eu estou debatendo o que seria importante debater. Da forma como o Supremo interpretou em 2009, e lá atrás foi um grande debate super polêmico, a profissão jornalista, no sentido de ter que fazer uma faculdade e ter um diploma, foi jogada no lixo. Mas as faculdades seguiram existindo. Não, eles continuam existindo. Tonto de quem faz. Porque se você não precisa ter um diploma para exercer, eu acho muito mais inteligente eu fazer uma faculdade de economia para trabalhar como jornalista econômico. Sim. Para que eu vou perder 4 anos da minha vida fazendo jornalismo, para trabalhar com jornalismo econômico, se eu posso fazer direto economia? Então assim, não está equilibrado mesmo. Qual é o problema aqui? Que o João foi muito bem. O problema é que o Alexandre de Moraes não está preocupado com isso. Ele levantou o tema com outro objetivo completamente diferente. Quer tentar justificar por que ele rasgou a Constituição, por que ele quebrou o sigilo da fonte. Então, assim, o debate ele é inoportuno, ele é feito pela pessoa errada, no local errado. Aonde esse debate é legítimo? No Congresso Nacional. Sim. Então o Supremo errou em 2009, quando ele derrubou o diploma. Não era função do Supremo derrubar diploma. Quem define se tem que ter ou não alguma coisa é o Congresso Nacional, claro. É o legislador. Então o Supremo errou em 2009 e quer errar de novo agora. Entendeu? Agora, esquece o Alexandre de Moraes, esquece o momento inoportuno. O debate em si, ele é válido. E de novo, eu estou dos dois lados. Por que o economista pode ser jornalista e o jornalista não pode ser economista? Eu sou os dois. Porque eu, como economista, posso exercer o jornalismo. E por que eu, como jornalista, não posso assinar um relatório de economista? Por quê? Porque alguém decidiu que para ser economista tem que ter lá um registro no Corecon, Conselho Regional de Economia. E alguém decidiu que para ser jornalista não precisa ter nada. A pergunta é justo? A profissão de economista é maior do que a de jornalista? Não sei, eu deixo o debate no ar. Tá, mas é interessante. Agora, para mim, se você me fala, eu sou jornalista, eu não me considero jornalista. Eu apresento e dou os meus comentários sobre um assunto determinado. Mas o jornalismo é o que faz a parte jornalística da revista Oeste, por exemplo, que vai, investiga, pesquisa, contrapõe os fatos, verifica as fontes, questiona as mesmas fontes e os envolvidos. Mas como Mas diferenciar? O que a gente faz aqui é jornalismo? Somos um programa jornalista. Então, a rigor, se o que a gente faz aqui é jornalismo e nós queremos estar protegido pela lei de imprensa, a gente teria que ser todo mundo jornalista. Esse é o debate, você entende, não? E o que o Supremo disse em 2009? Qualquer um de nós pode ser. Então está tudo certo aqui. Quem é, quem não é, todo mundo é, na verdade. Ter ou não ter o DRT, lá, o MTB, é um detalhe. Porque o Supremo disse em 2009 que qualquer um pode ser. Qual é o perigo? Que o Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte: opa, quem aqui nessa mesa não for, a partir de agora não está protegido pela lei de imprensa. É isso que ele está dizendo. Tá, mas eles não são nem juízes. O único juiz é Fux, é Carmen Lúcia. O Toffoli 2 vezes foi cortado porque não aprovou para juiz de primeira instância. Exato. E a pessoa está no STF. Esse que é o problema. Então, e não é ele que tem que decidir, é o Congresso Nacional. Você bem lembrou aqui no seu editorial que tem uma PEC tramitando lá. Quem tem que decidir é o Congresso Nacional. Se qualquer um pode ser jornalista, ou se só pode ser jornalista quem fizer a graduação de jornalismo. Esse é o debate. Agora, é o Alexandre de Moraes que tem que conduzir esse debate? Não. É o Supremo? Não. Esse que é o grande erro. Está entendido. Agora, e só para complementar, porque me parece interessantíssimo a tua postura sobre esse debate. Vamos imaginar que você não é jornalista, você é economista.
está num programa para comentar de economia. Não precisa ser jornalista para isso. Em tese, não. Precisa saber de economia, porque você está aí para falar de economia. Se você... Mas e para usar a lei de imprensa, eu preciso ser jornalista? Então, porque aí o que está sendo questionado é se, de repente, você, como economista, teve uma fonte que te disse alguma coisa. Isso. Vamos supor que eu fosse responsável aqui, não fosse jornalista, fosse só economista, assim, eu tenho uma informação de dentro do Banco Central de que na próxima reunião o Banco Central vai cortar os juros em 1 ponto percentual. Se eu falo isso, eu afeto o mercado financeiro. Claro. Aí alguém vai dizer o seguinte, escuta, mas que fonte é essa? Onde você tirou? Aí eu vou dizer o seguinte, não, eu tenho direito ao sigilo da fonte. Aí alguém vai dizer, não, mas você é economista, você não é jornalista. Entendi. Nesse exemplo hipotético. Você entende a polêmica, não? Então, assim, o que o Alexandre de Moraes está levantando, o debate em si, ele é importante. Mas não é o Alexandre de Moraes que tem que levantar o debate e não é o Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente. Bem curto, Luiz Arthur, aqui no sentido, é importante lembrar que grande parte da mídia também hoje não pratica jornalismo, porque não houve a outra parte. Então, assim, há um falso jornalismo e atividade também. Mas você tem um jornalismo opinativo. Não, digo, que você não precisa ouvir outra parte. Não, mas não opinativo. Muitas vezes você vê na grande mídia alguma matéria sobre a pessoa, o que normalmente se faz? A gente procurou a pessoa e ela não quis se manifestar. Isso. A gente não Dá tem espaço. mais isso. Eles dão a opinião sobre o que você tem que falar. Nós fizemos isso recentemente, com uma fala da Aninha e com a réplica da Rosana, da deputada Rosana Vale. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é 0 gordura, 0 óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.